Olá, boa noite para você agora, 18 horas e 29 minutos. A gente começou um minutinho mais cedo, mas olha só, trazendo grandes assuntos aqui no nosso Tá Na Hora. Antes da gente abordar um dos assuntos que a gente vai trazer, deixa eu dar boa noite para a nossa grande equipe, para você de casa e para minha querida parceira Júlia Matos. Boa noite, Cleiton Ramos, boa noite para vocês aí de casa. A gente pede licença para entrar no seu lar. Nesta quarta-feira, que aqui em Santa Catarina foi movimentada, teve operação, teve apuração, investigação em tudo que era canto de Santa Catarina, a gente vai trazer para vocês hoje. Alguns casos que mexeram com o governo. Também. Né, a parte municipal aqui de Florianópolis, e tem de tudo um pouquinho hoje, né, Cleiton? É verdade, olha só, vai ter denúncia aqui no Tá Na Hora de hoje. Dá só uma olhada nesse boleto, bota aqui no telão, por gentileza. Olha aí, um boleto a gente tem R$ 578, o outro 368. Isso é uma taxa de fiscalização cobrada de estabelecimentos comerciais pela prefeitura de uma cidade aqui de Grande Florianópolis, da Grande Florianópolis. Um valor alto, Cleiton, quase R$ 1.000. O problema é que os comerciantes afirmam que nunca, eu disse nunca, nenhum fiscal apareceu na loja. Além disso, um dos comerciantes afirma que comercializa todos os produtos já embalados, vindos de fábrica, e que ainda assim é cobrada uma taxa como se os produtos fossem manipulados ali na loja mesmo, Cleiton. E olha só, a gente tem um trechinho dessa matéria. Vem toda embalada conforme a legislação exige, né? Eu não manipulo nada, não embalo, não reembalo, não reproduzo, não produzo nada. Onde está o sentido de cobrar essa taxa? Tem loja de tênis pagando uma taxa de vigilância sanitária. Onde é que está o sentido disso? Como é que é? Eu vi bem. Uma loja de tênis é fiscalizada pelo setor de departamento sanitário, vigilância sanitária, fiscalizando uma loja de tênis. Meu pai do céu, daqui a pouco. Mas olha só, tem muito mais, hein? Moradores da capital, vai ter uma mudança importante para quem frequenta as praias de Floripa. Deve ser sancionada nesta quinta-feira a lei que proíbe de forma definitiva e sem choro o uso de caixas de som, alto-falantes e qualquer tipo de equipamento sonoro nas praias da cidade e também espaços públicos que dão acesso a elas. A cerimônia de assinatura está marcada para essa quinta-feira, às 10 horas da manhã, no auditório da Prefeitura, aqui no centro de Florianópolis. O objetivo da nova lei é combater a poluição sonora e preservar o sossego das praias, viu? Vale lembrar que a regra vale independentemente do volume, ou seja, nem som baixinho está liberado, viu? A ideia é promover uma convivência mais harmoniosa entre moradores, turistas e o meio ambiente. A gente já falou sobre esse assunto algumas vezes e questionou inclusive o pessoal de casa, né, Cleiton? É verdade. O projeto é de autoria da vice-prefeita Mariane Matos e, segundo ela, atende a um pedido antigo da comunidade. A fiscalização vai ficar por conta da Guarda Municipal e a Prefeitura também deve investir em equipamentos para medir o volume de som e garantir que a lei seja cumprida. A expectativa é que até a próxima temporada de verão tudo esteja funcionando e que as praias possam ser aproveitadas com mais tranquilidade. Eu deixo uma pergunta. Vai ter guarda municipal para todo mundo? Ainda mais numa temporada de verão? Vai aumentar o efetivo? Se isso acontecer, beleza. Como é que funciona essa fiscalização, né? Agora a gente pergunta para você aí de casa. O que tem acontecido na sua cidade, no seu bairro, na sua casa, na sua vida, na sua história? Conta pra gente aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Mande tudo que vocês tiverem de sugestões pra gente ir até vocês e contar as melhores histórias ou fazer as melhores denúncias, né? Verdade. Estar com vocês junto à comunidade. Manda aqui. Qual é o número, Cleiton? 48991622676. A gente sabe que o verão tá longe, mas vamos fazer de conta que estamos no verão. O que você de casa acha dessa lei que vai ser assinada amanhã, que proíbe o uso de caixas de som? Pode ser? Claro, Cleiton. Pode ser? Por que não? Pode ser, Mano Bus, produção? A galera pode opinar, né? Porque a gente tem falado e falamos muito sobre a possibilidade. Agora, de fato, vai acontecer. O que você acha dessa lei que vai ser assinada amanhã às 10 horas da manhã na Prefeitura da cidade? Agora 18h34, diga, Júlia, diga. Atenção você aí de casa, viu? Tem novidades no caso Maitê. A bebê de 5 meses que teve fratura na cabeça após cair de um trocador em uma creche aqui em Santa Catarina. O Ministério Público entrou com ação contra a Prefeitura, que pela primeira vez decidiu falar sobre o assunto em uma entrevista exclusiva para nossa reportagem. Roda um trechinho dessa matéria exclusiva da nossa equipe de Joinville. Renato Santos daqui a pouco vem com a matéria completa no Tá Na Hora. Houve
falha por parte dos profissionais que estavam em sala atendendo essa criança? Houve, não pode acontecer uma criança cair de um trocador. Que a justiça seja feita, né? E que isso não venha a se repetir, né? Bom, fico feliz em ver a Maitê assim, né? Bem, né? Bem, desse jeito aí e sorrindo. Daqui a pouco detalhes, o nosso Tá Na Hora. 18 horas e 35 minutos. E o pessoal trabalhou muito hoje, hein? E como trabalhou? O GAECO deu início hoje à quinta fase da Operação Sodalitas Finis, com o objetivo de desarticular, acabar com uma organização criminosa que atua em várias cidades aqui de Santa Catarina. Sabe quem está chegando com a gente? Vem, Marne Menezes. Vem, Marne Menezes. Aproxima aqui da nossa tela para deixar o pessoal de casa muito bem informado, você que está aí do outro lado. É Felipe Bastos chegando. Olha só o tamanho da operação deflagrada na manhã desta quarta-feira. Foram cumpridos 43 mandados de prisão preventiva e 51 mandados de busca e apreensão. As ações, elas ocorreram de forma simultânea nas cidades de Chapecó, Xanxerê, Ponte Serrada, Abelardo Luz e Faxinal dos Guedes, aqui na região oeste, e também nos municípios de Lages e Mafra. A operação mobilizou um verdadeiro batalhão. Foram 315 agentes nas ruas e também em unidades prisionais. Participaram da ação o Ministério Público, as polícias militar, civil, penal, além dos bombeiros, polícia científica, guarda municipal e até equipes com cães farejadores, além do apoio aéreo do Saer-From. Desde o início da operação, que começou em 2023, foram presas 173 pessoas. Com as prisões na manhã desta quarta-feira, o total subiu para 216 detidos. Um avanço importante no combate ao crime organizado aqui na região oeste. Nas fases anteriores da operação, já foram apreendidas armas de fogo, munições, drogas como maconha, cocaína e crack, além de mais de R$600 mil em dinheiro. A Operação Sodalitas Finis, que significa fim do grupo em latim, tem justamente essa meta: acabar com ações dessa facção criminosa que teria origem na cidade de Xaxim e se espalhou para outras regiões do oeste do estado. A operação corre sob sigilo, mas novas informações devem ser divulgadas a qualquer momento. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Felipe. Eu fico sonhando, pedindo todas as noites, nas minhas orações, que operações como essas, que diga-se de passagem, são muito importantes, né? Parabéns aqui a todos os policiais envolvidos. Não é um trabalho de apenas um dia, de 2 dias, é um trabalho aí de investigação que às vezes já está durando até mais de um ano para ser colocado em prática. Mas eu torço muito, com toda sinceridade, olhando para você que está aí do outro lado, que eu ainda sonho com um dia em acontecer operações assim, não só dessa força de segurança, mas de outras também, Polícia Civil, todo mundo se juntando, Polícia Federal, por que não, Guarda Municipal, PM, para fechar com o comércio dos traficantes. Porque aí sim a gente vai diminuir o número de pessoas em situação de rua. Operação Fio Desencapado, é importante o receptador. Muitos até contratam um bom advogado e 2 dias depois já volta a funcionar. Mas por que não a gente fazer uma força de segurança para subir os morros da cidade ou em vários pontos do estado, para estancar lá, ó, e acabar com o comércio de drogas na nossa cidade, em toda Santa Catarina? É difícil? Será que não dá? Poxa, quando aconteceu aquele episódio com o delegado Ulisses, tinha policial de tudo que é canto, de Palhoça, São José. Por que não tem operação como essa no dia a dia? Porque aí sim a gente vai diminuir o número de pessoas e muitas ocorrências na nossa cidade. É um assunto diferente que eu estou trazendo aqui, mas é que eu vejo o pessoal unido dessa maneira e eu gostaria que essa união acontecesse em operações que podem surgir. Basta querer. Vamos agora com o giro de notícias para deixar você bem informado, quando são 18 horas e 39 minutos.
Um homem de 56 anos escapou com ferimentos leves após capotar o carro na SC 390 em linha Caravaggio, interior de Peritiba, no meio-oeste catarinense. O acidente aconteceu por volta das 18h30 desta terça-feira. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado foi acionado para verificar a ocorrência. Quando os socorristas chegaram, encontraram o condutor do Gol com placas de Capinzal caminhando pela rua. Consciente e orientado, ele relatou que conseguiu sair do carro por conta própria. Segundo a guarnição, o carro saiu da pista e capotou, ficando apoiado sobre o teto no meio da rodovia. Um carro carregado de aparelhos eletrônicos, incluindo iPhones, MacBooks e tablets, foi flagrado na manhã desta quarta-feira pela Polícia Militar Rodoviária e a Receita Federal em Cordilheira Alta, no oeste do estado. A ação ocorreu por volta das 9h30 da manhã, na altura do quilômetro 95 da SC 157, e resultou na identificação de um caso de descaminho, quando produtos entram pelo país sem o devido pagamento de impostos. A abordagem aconteceu depois de um acompanhamento iniciado no trevo do elevado de acesso a Chapecó, no entrocamento entre a SC 157 e a BR 282. O veículo, um Peugeot 207, era conduzido por um homem de 43 anos, que, segundo a PMRV, relatou apenas estar transportando as mercadorias e preferiu não dar mais detalhes sobre a origem ou destino dos produtos. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o motorista. Já na vistoria do carro, os agentes encontraram uma grande quantidade de produtos eletrônicos, incluindo iPhones de diversas marcas. Alto valor comercial. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a relação completa dos produtos será feita pela equipe da Receita Federal. Vê se tem aquela notinha e tudo mais. Ô, Dionei, vem comigo aqui. Antes da gente fazer a chamada do próximo assunto, a gente vai dar uma olhada quantas pessoas assistindo. Olha só, rapaz. Olha isso aqui. Lívia Andrade compra hotel na Serra de Santa Catarina. Ih, tá lá bombando o portal, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui nas pessoas que estão acompanhando o programa nesse exato momento pela internet. Cadê? Vai! É aqui ou não é? Aê, garoto! É aqui sim, SCSBT. Ontem passamos de 3.000 novamente, né, Eugênia Matos? Coisa linda! 3.600 ontem. Deixa eu ver quantas pessoas estão acompanhando a gente. Ó, 2.600 nesse momento. Bora subir? Olha aí, dá uma fechadinha, Dionei. Esse número vai aumentar, hein? Daqui a pouco a gente vai bater a casa dos 3.000, pode ter certeza. E daqui a pouco você vai acompanhar também que tem mais uma denúncia no nosso Tá Na Hora. Quer saber que denúncia é essa? Uma vereadora da capital afirma que a comissão, presta atenção, que a comissão da qual ela faz parte não tem funcionários. Ô, irmão, esses pontos aí de interrogação seriam funcionários? Não tem fotinha deles, né? É porque não tem, né? Não é? O problema é que esses 24 cargos comissionados foram, sim, criados desde 2023. Então fica a pergunta, onde estariam essas pessoas? Você sabe dizer pra gente? Em instantes, aqui no nosso Tá Na Hora. É um assunto melhor que o outro, hein? É um bombardeio de informação. Tá bom esse programa, hein, Júlia? Tá sim, Cleiton. E agora a gente vai para o Vale, viu? Porque Blumenau terá uma nova estação de tratamento de água. Por lá, as obras já têm uma previsão de conclusão. A ETA vai ajudar principalmente os moradores da região norte do município. Vocês acompanham agora na reportagem. As obras da nova estação de tratamento de água 5 seguem a todo vapor. Conforme o SAMAI, 60% dos trabalhos estão prontos. A ETA vai beneficiar mais de 150 mil moradores da região norte de Blumenau. E as obras continuam, né, no sistema de captação e do tratamento do lodo também, né, que é uma exigência do Ministério Público, né? Então a gente está trabalhando diuturnamente para entregar a estação em pleno funcionamento até o próximo verão. A estação foi projetada para tratar até 300 litros de água por segundo. Assim, quando entrar em operação, a estação vai ser responsável pelo abastecimento de água de 7 bairros do município. Até o momento, a etapa de terraplanagem está em fase final, enquanto os serviços de drenagem continuam em andamento. As bases das principais estruturas da estação também já foram finalizadas. Exclusivamente essa região norte da cidade vai ser atendida por essa estação, né? E deixando a ETA 2, que atende a maior parte da cidade nos dias de hoje, trabalhando com um pouco mais de folga para atender o restante da cidade. A previsão de conclusão para essa importante obra é para agosto desse ano. Esperamos, se tudo correr bem, o tempo colaborar, né? Teremos uma produção adequada para a população.
Obra importante chegando aí. A gente espera que aquelas reportagens do PC, da Natiele, aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, sobre a falta de água em Blumenau, finalmente cheguem ao fim. Agora, o Tribunal de Contas de Santa Catarina, o TCE, está analisando a concessão de bolsas na universidade gratuita e Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense em 2024. O exame, olha só, avalia indícios de possíveis irregularidades na comprovação da situação econômica dos alunos beneficiados. A nossa reportagem conversou com uma estudante de Blumenau que está sendo prejudicada por conta do limite de bolsas. Vocês conferem agora. A universidade gratuita surgiu em Santa Catarina para beneficiar pessoas de baixa renda. Estudante de medicina da FURB em Blumenau, Beatriz comemorou a iniciativa. Foi algo inovador e que abriu portas para muita gente que não tinha condições nem de estar numa faculdade, né? Percebeu na resposta? A estudante disse que foi, porque agora... Eu digo não só por mim, mas por o resto do pessoal da minha sala também, ou de outros cursos que eu conversei, que viram a lista de ICs que foram contemplados no semestre passado e, tiveram plena confiança de que iam conseguir também universidade gratuita esse semestre, porque o IC deles era muito mais alto do que realmente foi contemplado, né? Então, só que daí o que chegou, o que aconteceu nesse semestre, é que a verba que veio não foi tão grande quanto dos outros semestres, porque a demanda foi muito maior. E a verba também diminuiu porque parte da verba tem que ser destinada para renovações das bolsas, né? O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o TCE, está analisando o programa Universidade Gratuita e Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior do Estado. Isso em 2024. A secretária de Educação do Estado, Luciane Sereta, recebe com respeito o trabalho que vem sendo feito pelo TCE e disse que já pediu um relatório mais detalhado para apontar possíveis irregularidades no programa. Estamos solicitando ao próprio TCE que nos ofereça os relatórios detalhados. Quem são esses estudantes, quais são essas instituições, para que nós, então, possamos acessar as comissões de fiscalização das próprias instituições por meio da nossa e tomar as medidas cabíveis. Toda irregularidade comprovada gerará uma suspensão de bolsa, a restituição dos recursos já recebidos aos cofres públicos e ainda as sanções previstas em lei. A secretária também afirma que mudanças já foram feitas para beneficiar os alunos que precisam participar do programa. E vem mais alterações por aí. Nós identificamos a necessidade de lançar os editais para acesso dos estudantes ao benefício antes do processo de matrícula. Assim, o estudante conclui o processo de seleção no programa Universidade Gratuita e só então, a partir do conhecimento desse resultado, é que ele vai matricular-se no curso de graduação de sua escolha. Isso permitirá a ele não gerar débitos prévios com a necessidade de inscrição. Então, isso ajudará muito ao estudante. E também ele poderá simular o seu índice de carência previamente, o que também gerará a ele maior segurança na participação. Enquanto as mudanças não acontecem, Beatriz não sabe se vai continuar com os estudos, já que a mensalidade do curso de medicina, por exemplo, custa R$10 mil por mês. Uma incerteza para ela e outros estudantes também. Tem pessoas da minha turma que só a renda familiar mensal delas já é R$10 mil. Não tem como, não tem de nenhum modo pagar a mensalidade. A gente agora se reúne ao Roberto Azevedo, porque desde o início dessas investigações com o TCE, já houveram ali reações do governo do estado, né, Roberto? A gente tem que entender essa história como um todo, Júlia. Boa noite para você, boa noite a quem nos assiste. Nós temos que entender como um todo, o governo admite que demorou para fazer o edital deste ano, o primeiro semestre desse ano, e que isso trouxe distorções. Mas também há uma questão que vem antes disso, que foi quando a Assembleia Legislativa aprovou a Universidade Gratuita e disse lá atrás que o que valeria era o comprometimento da renda da pessoa. Ora, se um aluno que vai fazer medicina em uma universidade comunitária de Santa Catarina vai pagar mais de R$10 mil de mensalidade, significa que a renda dele foi mais comprometida que dos outros cursos. E é isso que causou a distorção. Por isso que em novembro de 2024, a Assembleia Legislativa mudou
este critério para o índice de carência financeira, que vai dizer que a pessoa que tem menor renda é a pessoa que deve ter prioridade para a universidade gratuita, assim como lá no Fundes. Ou se a gente modifica de todo ou analisa a parte. Mas, na realidade, todas as medidas estão sendo tomadas para os alunos não serem prejudicados. Luciane Sereta, secretária da Educação, disse hoje, na conversa que tive com ela de manhã, aqui no SCC-SBT, que ela mesma entende que o aluno que se sentir prejudicado e que não vai poder ser atendido pela universidade gratuita, se dirige à instituição onde ele está prestando o curso, está fazendo o curso superior e que lá vai ser orientado para ter acesso a outras modalidades de bolsa de estudo. Não dá para prejudicar, mas a melhor atitude é a que vai vir no ano que vem, viu, Júlia? Que é esta necessidade da inscrição ou o edital ser feito antes e quando for fazer a inscrição no curso, o estudante já sabe se ele tem direito ou não à universidade gratuita para evitar esse tipo de distorção. Ele acompanha a situação dele no site, né? Agora, vamos ser honestos. Aquele que usou de má fé, que chegou até a investigação ainda está em curso, segredo de justiça, mas que chegou até a falsificar documentos para ter acesso aos valores da universidade gratuita, tem a expulsão decidida dentro do programa, vai pagar os valores que já usou, mas principalmente deveria ser acusado criminalmente, porque isso aí é falsidade ideológica. Obrigada, Roberto. Daqui a pouquinho eu te chamo novamente, né? Tá certo. Agora, pessoal, atenção para os moradores de São José, na Grande Florianópolis. Que tal regularizar a sua casa de graça, não é mesmo, Cleiton? Opa, que maravilha! A Prefeitura está convocando famílias do Sertão do Baruim para emitir os seus títulos de propriedade. Mas tem que ficar atento que essa reunião acontece, sabe quando? Quando? Today. Today, hoje. O meu today saiu diferente do teu, né? Fala. Mas é que tu queria com... Não, o teu ficou em inglês mais... Não, pode ser brasileirado, um today. Today. O Ronaldo Penido, pessoal, está chegando ao vivo do local dessa reunião, né? Onde essa reunião vai acontecer para trazer mais detalhes para a gente. Ronaldo, muito boa noite, é com você. Boa noite, Júlia, Cleiton, todos ligados no Tá Na Hora Santa Catarina. A Prefeitura de São José convocou cerca de 60 famílias que desejam regularizar os seus imóveis. São famílias que já moram no bairro Sertão do Baruim há mais de 2 décadas e que ainda não têm a documentação que comprova a propriedade destes imóveis. Por isso, a documentação pode ser entregue aqui na creche Tia Mariazinha. A documentação destes moradores, né, destas famílias, pode ser entregue e também a Prefeitura vai prestar orientações para estas famílias aqui no bairro Sertão do Baruim. Por isso, a gente vai conversar agora com o secretário de Regularização Fundiária, o secretário Juanito da Silva, que vai explicar como vai funcionar este processo. Secretário, conta pra gente, estas famílias já moram aqui no município há mais de 20 anos e agora finalmente vão poder regularizar seus imóveis. Boa noite. Boa noite a todos. É isso mesmo, como tem falado. As famílias agora estão já procurando, tivemos em loco. Família aguarda desde 2008, né? Muito esperado. E a Secretaria já esteve agora essa semana entregando os convites para trazer todas as famílias agora, para nós estar explicando como é que vai funcionar, porque agora é um trâmite que a gente vai fazer, onde já está a equipe ali, ó, toda montadinha, organizada, esperando, né? Nós já citamos todos para trazer a documentação devida e eles vão poder agora realmente começar o processo de regularização fundiária, dando dignidade a essas famílias. Agora, secretário, qual é a documentação necessária para fazer a regularização fundiária? Ali nós temos vários, principalmente um dos principais é o contrato de compra e venda, né, do imóvel, que de mais de anos que já comprova que mora ali, como comprovante de luz, águas, né, certidão de casamento, se é casado, outros documentos também, né, mais simples, mais preciso para estar provando que aquele imóvel é dele, né? Porque a gente ainda encontra muitos imóveis desses
locado, então não mora a pessoa, mora o aluguel. E pode acontecer também, né, da pessoa querer dizer que eu moro aqui, né, eu sou do proprietário, mas não. A secretaria tem uma capacidade, tem o pessoal técnico que cuida, orienta todos, pega informação de vizinhos antigos para realmente provar que esses imóveis é deles mesmo. Secretário, qual é a importância destes moradores tirarem essa documentação? Isso é importante porque agora eles trazendo toda essa documentação, começa a trabalhar em cima disso e aonde vai daqui para frente, né? Daí a gente, toda a documentação junto, depois vai ter a CRF, vai para o registro de imóveis, vai dar dignidade, nós vamos estar promovendo algum evento, entregando a matrícula, realmente que a matrícula mãe é o início da propriedade, dizer, não, agora é minha de verdade. A gente vê quando o prefeito já entregou mais de 1.400 matrículas e a gente vê realmente as famílias emocionadas porque isso traz dignidade. É isso que é o nosso direcionamento, é trazer dignidade para essas famílias que lutam há mais de anos, de décadas também, para ter esse registro. Tá certo. Muito obrigado, secretário, pela sua participação ao vivo aqui no Tá Na Hora. Então, desde 2022, mais de 1.400 famílias foram beneficiadas com a entrega da documentação de regularização fundiária aqui no município de São José. Eu volto com vocês no estúdio do Tá Na Hora Santa Catarina. Ô, Ronaldo Penido, esse trabalho aí já vem acontecendo há muito tempo, eu me recordo desde 2022. Já acontece esse programa, tivemos aí um processo eleitoral e que bom que a administração do prefeito Urbino veio dando sequência, porque nada melhor do que regularizar essa turma que precisa aí. Olha, daqui a pouco, a gente vai voltar a falar. É de um município aqui da Grande Florianópolis. Opa, você já ouviu falar da taxa de fiscalização? Sem fiscalização? Como assim? Você paga, só que ninguém vai fiscalizar. É só na teoria. Na prática não vai ninguém no seu estabelecimento. Pois esses comerciantes afirmam que, mesmo pagando a taxa, nunca nenhum fiscal apareceu na loja. Diria uma telespectadora nossa em Palhoça, a Claudete, never. Never. Nunca, né, Cleiton? Além disso, uma das lojas que comercializa produtos já embalados é cobrada por uma taxa como se os produtos fossem manipulados, mesmo na loja, viu? Olha só um trechinho. Vem todo embalado conforme a legislação exige, né? Eu não manipulo nada, não embalo, não reembalo, não reproduzo, não produzo nada. Onde está o sentido de cobrar essa taxa? Tem loja de tênis pagando uma taxa de vigilância sanitária. Onde é que está o sentido disso? Eu tô igual ele assim, ó, tipo... Onde é que está o sentido disso, né, Cleiton? Como assim? É. Se tivesse aquele barulhinho, sabe aquele efeito do grilo? É. E aí? É denúncia, é em instantes, aqui no canal. É esse aí. Daqui a pouco. É em instantes aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Então fiquem aí, viu? A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Imagens de... É Laguna, sul do estado de Santa Catarina, 18, 57, 20 graus. Daqui a pouco voltamos. Agradecendo sempre, de coração, a sua audiência aqui no nosso Tá Na Hora. 18h59. Olha, mais um caso grave de desrespeito aos direitos trabalhistas foi registrado aqui em Santa Catarina. Em uma obra, trabalhadores foram encontrados vivendo nessas condições. Você consegue viver assim? Ninguém consegue. Olha isso, gente. Olha só. Consegue? Não, né? Condições consideradas degradantes, praticamente em situação análoga à escravidão. Isso aconteceu em Chapecó. O repórter Felipe Bastos está chegando agora com mais informações aqui na tela do Tá Na Hora. A denúncia foi feita pelo Citicom aqui em Chapecó, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário, que realizou uma visita técnica no local. Segundo o próprio sindicato, os trabalhadores estavam dormindo no próprio canteiro de obras sobre colchões finos colocados diretamente no chão de cimento, em meio ao frio intenso de cerca de 5 graus. A estrutura era inexistente. Nada de banheiro, área de higiene ou refeitório. A cozinha improvisada foi montada com restos de materiais de construção e estava em péssimo estado, inclusive com as imagens que a gente está acompanhando agora. Utensílios sujos, enferrujados e quebrados, sem condições mínimas de higiene e também de segurança.
A presidente do sindicato, ela mandou um vídeo para a gente contando mais detalhes sobre o ocorrido. Acompanhe. E ainda, para piorar, estavam sem carteira de trabalho assinada. Ou seja, o Citicom faz sempre esse trabalho de visitas técnicas. E desta vez encontramos uma situação que ficamos indignados, porque temos uma cidade que está em evolução e ainda encontrar trabalhadores nessa situação realmente é difícil. E o que o Citicom fez? O Citicom fez a denúncia para o Ministério do Trabalho, para o Ministério Público e chamou o empregador e deu prazo para que até sexta-feira agora ele deixe as condições conforme os projetos de proteção coletiva com área de vivência e banheiros, porque é isso que ele assinou e é isso que ele tem que cumprir. E fica um alerta bastante interessante. Se você trabalha nesse setor da construção civil aqui de Chapecó e enfrenta esses problemas, basta entrar em contato pelo Citicom Chapecó, pelo número que aparece na tela. Lembrando que a denúncia pode ser feita de forma anônima. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Felipe. O problema é que muitas vezes o pessoal não tem a dimensão do que se trata na realidade aquela oferta de trabalho que é colocada. Muitas vezes essas vagas são preenchidas por pessoas que precisam e muito. E olha, na maioria das vezes são pessoas de outros estados que vêm iludidos com a proposta de trabalho, com a esperança de dar uma condição de vida melhor para a sua família aqui e, ao mesmo tempo, ter aquele sonho de mandar um dinheirinho para quem fica. E acaba encontrando isso. Lamentável, né? Como tem pessoas que brincam com o sentimento dos outros. Que coisa. 7-2. Daqui a pouco, olha, tem novidade, você não pode perder. Você que está em casa, você sabe que nós estamos trazendo esse assunto desse anjo da guarda desde segunda-feira. Novidades no caso Maitê, que aconteceu no norte do estado. Lembra da Maitê? Está aparecendo aqui? Pois é. A bebê de 5 meses que teve uma fratura na cabeça após cair de um trocador na creche aqui de Santa Catarina. O Ministério Público entrou com uma ação contra a prefeitura, que pela primeira vez, ainda bem, né? Decidiu falar sobre o assunto em uma entrevista exclusiva para a nossa equipe. Roda um pedacinho. Houve falha por parte dos profissionais que estavam em sala atendendo essa criança? Houve, não pode acontecer uma criança cair de um trocador. Que a justiça seja feita, né? E que isso não venha a se repetir, né? Daqui a pouco, entrevista exclusiva no nosso Tá Na Hora. 19h03. Toco Tá Na Hora, Júlia. Pode deixar, Cleiton. Hoje, a Polícia Federal de Itajaí atuou na segunda fase da operação contra um grupo de hackers que atua em Santa Catarina. Houve cumprimento de mandados no litoral norte. A Cris Pinheiro é quem vai contar os detalhes para vocês. De acordo com a Polícia Federal, esses hackers são responsáveis por furtos de criptomoedas e fraudes bancárias cometidas em várias regiões aqui do Brasil e também do exterior. Hoje, a Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão nas cidades de Balneário Camboriú e também Itapema. Eles são suspeitos de auxiliar os investigados de ocultação e lavagem de bens obtidos nos lucros em atividades criminosas. Foi ainda determinado o bloqueio de bens de 7 pessoas físicas e 2 empresas por decisão da primeira Vara Federal de Joinville. A primeira fase da operação foi deflagrada no dia 20 de maio, quando os principais envolvidos foram indiciados pelos crimes de organização criminosa, furto mediante fraude e também lavagem de dinheiro. A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros envolvidos e aprofundar a análise patrimonial desses suspeitos. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Cris, pelas informações. Olha, tem denúncia aqui no Tá Na Hora Santa Catarina de hoje, para você que acompanhou desde o comecinho do jornal. Dá uma olhada nesse boleto aí na tela, olha só. Isso aí é uma taxa de fiscalização cobrada de estabelecimentos comerciais pela prefeitura de uma cidade aqui da Grande Florianópolis. Um valor alto, quase R$1.000. O problema é que os comerciantes afirmam que nunca nenhum fiscal apareceu na loja. Além disso, um dos comerciantes afirma que comercializa
todos os produtos já embalados, vindos de fábrica, e que ainda assim é cobrada uma taxa como se os produtos fossem manipulados ali mesmo na loja. Olha só um trechinho da reportagem. Vem toda embalada conforme a legislação exige, né? Eu não manipulo nada, não embalo, não reembalo, não reproduzo, não produzo nada. Onde está o sentido de cobrar essa taxa? Tem loja de tênis pagando uma taxa de vigilância sanitária. Onde é que está o sentido disso? Pessoal, é denúncia em instantes aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, viu? Agora, uma operação feita na manhã de hoje desarticulou uma organização criminosa especializada em furtar caminhões aqui em Santa Catarina e enviar esses veículos ao Paraguai. A Emanuela Justino traz mais informações. A Operação Cavalo Paraguaio aconteceu hoje de manhã em 2 cidades no Paraná e também 2 cidades aqui no sul do estado, Sangão e Tubarão. Essa operação, então, investigou e constatou a existência de uma organização criminosa especializada em furtar veículos de grande porte, então caminhões e semi-reboques aqui em Santa Catarina e levar para o Paraguai. Então, segundo a apuração da polícia, esses criminosos, eles ficavam de olho principalmente nos pátios de oficinas mecânicas desses caminhões maiores e também em postos de combustíveis. Então, eles pegavam ali as informações, passavam as informações do veículo para os criminosos do Paraguai e aí eles articulavam para fazer esse furto, e durante esse trajeto aqui do Brasil para o Paraguai, eles tiravam o rastreador desses veículos e também modificavam as placas. Então, eles mudavam a placa como se fosse do Paraguai para poder fazer esse movimento, levando os veículos para lá. Então, essa operação que foi feita pela Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e também pela Polícia Federal acabou identificando essas pessoas. Até segundo foi divulgado, um grupo altamente profissionalizado nesse tipo de crime, então, que furtava esses veículos aqui no estado de Santa Catarina. Então, essa operação acabou culminando na prisão de 9 pessoas e também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. A polícia, a investigação também identificou pelo menos 15 veículos que foram furtados dessa maneira, mas não descarta outros envolvidos, até porque essa operação não terminou, seguem as investigações porque provavelmente tem outros veículos também que foram furtados nessa mesma maneira, como eles faziam aqui, levando do estado de Santa Catarina para o país vizinho. Aqui a gente fica acompanhando. Até uma última informação, segundo foi divulgado o líder desse grupo, é um homem com 20 anos já de históricos de crimes dessa mesma maneira, Então a polícia até falou que ele é de alta periculosidade, estava solto e aí fazendo esses crimes junto com essa organização criminosa. Então, essa operação que aconteceu em 2 cidades aqui no sul do estado. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. Vocês escutaram, O líder da organização criminosa tem mais de 50 anos de histórico criminal e mais que isso, Cleiton, responde a 12 inquéritos, mas estava solto aí liderando a organização. 50 anos de uma vida dedicada ao crime? Meio século? Não. 20 anos. 20 de histórico criminal e 12 de inquérito. Respondendo mesmo 12 assim, inquéritos. Estava há muito tempo solto. A justiça aqui no Brasil também precisa ser estudada pela NASA. Agora a gente vai falar de uma polêmica. Ai, polêmica. Essa polêmica está repercutindo bastante em São José, na Grande Florianópolis. Está relacionada à cobrança de taxas pela prefeitura, que não condizem com o serviço prestado. Você mostrou, olha aqui, Júlia. Ô, Júlia, fala pra gente qual o valor da taxa que eu vi ali. Quase R$1.000, Cleiton Ramos. Olha aí, somando Júlia. Aí, 578,82 centavos de uma, que eu vou botar até os centavos, por quê? Tem que botar. E R$368,34 de outra. Eles cobram e não vão? Cobram e não vão. Como Pessoal, assim? Comerciante está lá pagando, ou sendo pelo menos cobrado por uma taxa aí, em que o serviço não acontece, Cleiton. Eita, nós. Roda! Hoje nós estamos no Camelão de São José e a gente vai conversar com alguns comerciantes, isso porque eles estão indignados com a cobrança de 2 taxas, a taxa de fiscalização e a taxa de vigilância sanitária que estão sendo cobradas pela prefeitura. Senhor Roberto, explica pra gente que taxas são essas que vieram cobradas agora, recentemente. O senhor recebeu este boleto e se surpreendeu, não é mesmo? Segundo a legislação, desde 2021 essas taxas estão sendo cobradas e dá uma conotação de dupla cobrança, Porque é uma taxa de vigilância sanitária
Um exemplo, tem loja de tênis pagando uma taxa de vigilância sanitária. Onde é que está o sentido disso? A vigilância sanitária, que é o risco sanitário que eles citam na lei, te remete ao quê? A alimentação, praça de alimentação, manipulação de comida, né? E aqui não, aqui tem loja de eletrônico que paga por isso. Eu vendo chocolate, meu CNPJ é desde 1997, nunca tive problema nenhum, né? Vem toda embalada conforme a legislação exige, né? Eu não manipulo nada, não embalo, não reembalo, não reproduzo, não produzo nada. Onde está o sentido de cobrar essa taxa? E eu nunca fui fiscalizado, nunca ninguém veio. Os comerciantes questionam que nunca receberam as equipes de fiscalização do município. Lojas de roupas, calçados e até artigos eletrônicos estão sendo cobradas. E andando aqui pelo espaço, pelo Camelão de São José, nós encontramos mais comerciantes que também estão pagando esta mesma taxa. Aliás, as taxas de fiscalização e de vigilância sanitária. Agora, olha só, a loja do Marquinhos vende produtos eletrônicos, mas também é cobrada a taxa de vigilância sanitária. E o Marquinhos nos procurou também para falar sobre este mesmo assunto. Não é mesmo, Marquinhos? Você também está pagando estas duas taxas, mesmo sem manipular alimentos, sem comercializar alimentos aqui na sua loja? Então, é uma taxa alta, quase R$1.000. Nós pagamos, inclusive já paguei, e agora que eu estou me informando que não tem nada a ver com o meu segmento, né? Eu trabalho com eletrônico e não trabalho com comida, nada disso, e me cobraram já essa taxa, que eu acho, não sei de onde que vem. Eu queria perguntar para a prefeitura por que estão cobrando da gente que não tem nada a ver com o segmento. O imposto também é cobrado de profissionais liberais, como fonoaudiólogos, programadores e designers. De acordo com a Secretaria de Receita, cerca de 26 mil moradores do município, entre comerciantes e profissionais liberais, devem pagar o tributo, com exceção dos MEIs, os microempreendedores individuais. Somadas, as duas taxas se aproximam de R$1.000. Esse ano ele veio 364, só essa taxa. Mas é uma taxa só, né? Taxa da vigilância. Mas tem a outra taxa da fiscalização, que é 574, somando as duas dá 950. E assim, é emitida pelo mesmo órgão e a finalidade é a mesma. Quer dizer, dá uma conotação de dupla cobrança. Dupla cobrança. Que é isso? Nós pedimos um esclarecimento para a Prefeitura de São José, que nos respondeu por meio de nota da seguinte maneira, abrindo aspas aí, Júlia. Quer começar? Quero, posso sim. Vai lá. O TFISC, o TIFSC, é uma cobrança prevista no Código Tributário Municipal desde 2005, devida por empresas localizadas em São José, exceto o MEI, que o município mantém com uma estrutura permanente e organizada de fiscalização de posturas e tributos, tanto por meio eletrônico, com cruzamento da base de dados, quanto presencial, e que o serviço não depende da presença física de um fiscal em cada empresa. Eu não entendi, Fecha aspas. Volta um pouquinho lá, irmã Bus, volta na nota um pouquinho, por gentileza. Volta. Aí. Permanente e organizada de fiscalização de posturas e tributos, tanto por meio eletrônico, com cruzamento da base de dados, quanto presencial. Isso aí. Eu entendo que ali, quanto presencial, tem uma possibilidade de ser presencial. E olha só, que o serviço não depende da presença física de um fiscal em cada empresa. Então, não estou entendendo que fala, uma certa forma, presencial e que não depende da presença física de um fiscal. Eu gostaria de entender por que uma loja de tênis paga uma taxa para vigilância sanitária. Eu fiquei pensando, será que vai alguém lá com a ferida no pé, que pode colocar em risco que vai comprar um par de tênis? Ou algo assim? Sinceramente, eu não estou entendendo. A gente continua deixando o espaço aberto, se quiser, de uma maneira mais específica, se manifestar em relação a esse assunto, mas esse estabelecimento, Júlia, que fica no Cobrasol, tem no mínimo 40 lojas, de 30 a 40 lojas. Se a gente colocar no papel todas com valor semelhante a esse, quanto é que dá? E aí você paga uma taxa que não vai ninguém para ver se a sua loja está com uma estrutura boa para receber o cliente, para proporcionar segurança para quem vai comprar nesse estabelecimento. Olha, tem coisas que realmente eu não entendo, não.
E eu vou dizer para você, Cleiton, essa não é a única denúncia hoje, não está na hora Santa Catarina, não. A gente trouxe, então, com o Penido, que foi até a loja, conversou com os comerciantes, mas temos mais histórias hoje para vocês. Vereadora da capital afirma que a comissão do qual ela faz parte não tem funcionários, Cleiton Ramos. O problema é que esses 24 cargos comissionados foram, sim, criados desde 2023. Então, onde estariam esses cargos? Vamos falar simbolicamente. Do João, do Patrício, do seu Zé, do Ademir, da Maria, da Júlia, do Roberto, do Hermano. Simbolicamente, onde é que estariam os nomes e os respectivos cargos? 24 pessoas que deveriam estar trabalhando pela comunidade, né? Pelo município, e não estão. Onde estão essas pessoas? É daqui a pouquinho aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Nossa. Vamos de zap, Júlia, porque o pessoal tá bombando hoje. O tema é o seguinte, ó. Amanhã, 10 horas da manhã, vai acontecer de forma oficial a assinatura do contrato que proíbe o camarada chegar na praia com o chinelão, descalço, bermudinha, tum, a caixinha de som. Caixa de som, olha só, Caio de Palhoça mandou pra gente. Esta lei de tirar som das praias é ótima, que a Prefeitura de Palhoça faça o mesmo. Ele pede pra Prefeitura de Palhoça também, veja só. Olha aí. Vamos lá, o próximo da F5 aí, o Laércio de Matos de Joinville. Com certeza é uma boa ideia. Afinal, ninguém é obrigado a escutar música, principalmente quando a pessoa sem noção altera o volume onde você não consegue conversar e tem que gritar para escutar se vai funcionar. É só fazer o trabalho certo que funciona. Valeu, Laércio de Joinville. Francisco. Além daquela mistura sonora, né, Cleiton? Do seu lado tá escutando um pagode, do outro lado tá escutando um rock, você não sabe mais o que tá escutando no final das contas. E funk? Funk. Luiz Francisco, de Jaraguá do Sul, também mandou pra gente. Boa noite. Sou a favor da proibição das caixas de som na praia, pois quem quer escutar sua música preferida, fica em casa e aproveita para assar uma carne pro almoço. Valeu, Jaraguá do Sul, norte do estado, participando em peso. A Delma Moreira, de Floripa. Acho muito bom essa lei contra o som alto nas praias, mas deveria ter fiscalização em outros locais também, como, por exemplo, em bares, pois na rodovia Soriana, na Tapera, tem um que o som começa às 10 da noite e vai até o outro dia sem deixar ninguém dormir. E quando chamamos a polícia, pasmem, a resposta é sempre a mesma: não temos viatura. E assim ficamos todas as noites à mercê dos sons ensurdecedores. Aqui da matéria, hein? Denúncia da Delma Moreira, em Florianópolis. Vamos tentar pegar o número aí, produção. Vamos entrar em contato. Tem mais? Tem mais. A Andréia de Florianópolis também mandou. Boa noite. Acho correta a lei de proibição de som na praia. Praia é lugar para relaxar, entrar em contato com a natureza, e as caixas de som prejudicam o lazer das pessoas nesses locais. Valeu, Andréia. Manuel de Santa Amaro, boa noite. Sou a favor da lei, mas tem que funcionar, porque ninguém coloca som baixo na praia. Até agora, todos gostando da lei aí. É verdade. Será que foi unânime? Doroteia mandou, boa noite. Acho corretíssimo essa proibição. Doroteia finaliza aqui o nosso giro, né, do WhatsApp, com todos eles concordando com a lei, né? Verdade. Daqui a pouco tem mais interatividade. 19, vem comigo aqui, porque o presidente do Tribunal de Justiça assumirá o cargo do Estado dia 13 de junho. E o Roberto Azevedo está aqui para dar mais detalhes, Roberto. É isso, Cleiton. Boa noite para você, boa noite para quem nos assiste de novo. Está aqui ele, ó. Francisco Oliveira Neto, filho de ex-desembargador do Tribunal de Justiça e neto também de desembargador do Tribunal de Justiça. Ele vai assumir o governo do dia 13 de junho até o dia 25, quando o governador Jorginho Melo irá à China e ao Japão. Aquelas viagens que vão para prospectar negócios, investimentos e também fazer aquela nova declaração para esses países que podem ficar tranquilos que a carne de aves de Santa Catarina é muito bem produzida e há um controle sanitário no estado, até porque existe um pânico no mundo chamado gripe aviária. Santa Catarina está isenta até agora por causa do rigor na fiscalização de quem cria os bichinhos e quem abate, quem faz o produto. Ou seja, ele sai, Francisco de Oliveira Neto assume, e tem um detalhe interessante nessa história. Para ele assumir, o presidente TJ, o presidente da Assembleia vai se licenciar sem vencimentos,
para tratar de assuntos pessoais, e a vice-governadora Marilisa Ben, do PL, vai para a Europa, vai visitar Portugal e Espanha. Vai tratar de turismo, investimentos para o Estado e vai ver questões como cidades inteligentes em Barcelona e Valência, na Espanha. Mas querem um detalhe interessante sobre isso aqui? Em 2008, o pai do desembargador, que é presidente do Tribunal de Justiça hoje, era o presidente do Judiciário, do Poder Judiciário em Santa Catarina. E assumiu o governo do Estado quando Luiz Henrique da Silveira, então governador, tirou férias. Vocês sabem quem era o presidente da Assembleia Legislativa, que abriu essa possibilidade? Júlio Garcia. E este senhor aqui, Jorginho Melo, era deputado estadual. Vê que a história avança, mas tem a política, tem lá aquelas pessoas que estão estratificadas nos cargos. Né? Tá certo, Roberto. Você volta... Amanhã. Dito isso, então é a hora do dito isso. Eu volto amanhã, uma boa noite para todos. Mas se você quer matar saudade, só conferir a coluna do Roberto no portal SCC10. Exatamente. Atualizando tudo. Aliás, tem coisas ali que acontecem que o Roberto já coloca antes e o pessoal, como é que você soube? Quem te falou? Daí vem aquela cobrança. É fonte, né, Roberto? É isso aí. Valeu, Roberto. Daqui a pouco, agora 19h22, falta pouco, hein? É agora? É agora, nesse instante. Nós começamos essa semana mostrando um descaso que aconteceu no norte do estado. Imagina você, pai de família, vai para o trabalho, arruma a criança e entrega na creche. E essa mesma criança, um bebê de 5 meses, acaba caindo na hora de trocar a fraldinha no trocador. Bate a cabeça, gera aquela preocupação, você pai fica sem dormir, mãe também, aquela correria na creche. Nós estamos falando da bebê de 5 meses que teve fratura na cabeça após uma queda em uma creche. E tem uma nova informação pintando aí, uma nova reviravolta. O Ministério Público entrou com uma ação contra a Prefeitura, que pela primeira vez decidiu falar sobre o assunto em uma entrevista exclusiva. Quer conferir a reportagem? Agora. Na tela do Tá Na Hora, Renato Santos e Fábio Fernandes. Caiu de uma altura de mais de 1 metro e fraturou a cabeça. A 7ª Promotoria de Justiça da comarca de Jaraguá do Sul entrou em ação para averiguar uma possível omissão de socorro e negligência por parte do município de Corupá, no norte do estado. Pela decisão do Ministério Público, foi dado um prazo para que a Prefeitura de Corupá entregue as imagens do sistema de monitoramento da sala, onde a pequena Maitê sofreu o acidente. A data encerra nesta quinta-feira, mas nesta quarta, o município informou que já entregou esse material para a promotoria e que segue colaborando com as investigações. Além das imagens da sala, também foram exigidos vídeos em alta resolução de outras áreas da creche. É que a denúncia aponta que mesmo após a queda, a bebê de 5 meses não foi levada imediatamente ao pronto atendimento. Além disso, há relatos de que, inicialmente, a unidade de saúde teria se recusado a realizar exames na criança. Diante disso, o promotor de justiça determinou investigação imediata desse ocorrido, para verificar se houve falha por parte do poder público. Para a família, o envolvimento da promotoria no caso significa que os responsáveis não ficarão impunes. Porque foi uma negligência muito grande. Então, que seja penalizado e que não venha mais ter esse tipo de situação. Que a justiça seja feita, né? E que isso não venha se repetir, né? Que tenha mais segurança nas creches. Ver que o Ministério Público viu isso não só como um caso, né? Que vai tratar isso com o devido respeito, né? Que vai tomar as medidas necessárias. Realmente deixou, assim, não só eu como tia e madrinha, mas toda a família mais confortável. E eu acredito também que todas as mães que precisam deixar as filhas na creche, né? Como a minha também sempre foi para a creche, inclusive na mesma. Eu acho que isso deixou a gente realmente muito mais tranquilo. Pela primeira vez após o ocorrido, a Secretaria de Educação de Corupá decidiu se manifestar e aceitou gravar a entrevista com a nossa equipe de reportagem.
A secretária da pasta afirmou que tomou conhecimento do caso por meio da direção da creche. Disse também que o município deu todo o suporte necessário para a família da criança. Desde o momento que nós soubemos, fizemos todo o acompanhamento, tanto eu como secretário, o secretário adjunto, o vice-prefeito, o prefeito, estendendo inclusive a Secretaria de Saúde, porque teve o atendimento no pronto atendimento de Corupá. Então, em nenhum momento nós deixamos a família isolada, nós acompanhamos a família, especialmente pela bebê. A secretária reconhece que houve negligência e, por esta razão, tanto a professora quanto a auxiliar, que eram responsáveis por cuidar da criança, foram afastadas dos cargos, até que a investigação seja concluída. A sindicância, para apurar o caso, deve ser finalizada em 30 dias. Não pode acontecer uma criança cair de um trocador. Acontece, talvez até dentro das nossas casas, mas não pode. Então, houve. As profissionais já foram afastadas, instauramos uma sindicância, elas vão passar por esse processo administrativo. Ao final do processo administrativo, aquilo que tiver que ser feito será cumprido, com certeza. Que doem quem doer, né? Só que a gente quer que alguém faça alguma coisa, né? Por isso que a gente está correndo atrás. Nesta quarta-feira, a menina passou por exames de corpo de delito para dar sequência às investigações. Apesar do susto, ela se recupera e não apresenta nenhuma sequela. A família diz estar aliviada com a recuperação dela e com a atuação da justiça nesse caso. Ela está sem sequelas nenhuma, ela está se recuperando muito bem. Tem dor de cabeça, né? Porque querendo ou não é uma fratura grande, né? 10 centímetros, para uma bebê de 5 meses é grande. Então ela chora bastante, assim, sabe? De desconforto, de dor. Mas ela tá bem, assim, bem estável, assim. Muito feliz com isso, né? E só agradecer a Deus e ela não vai ter nada, graças a Deus. A família ficou aliviada e confesso que nós também, né? Porque olha a preocupação quando tomamos conhecimento na redação desse assunto. A primeira pergunta que eu me recordo ter feito era se a criança estava bem, se recuperando bem. E para nossa alegria, isso aconteceu. Agora, as investigações precisam continuar. É inadmissível. É claro que uma queda pode acontecer até dentro de nossas casas, como bem colocou a secretária. Mas em se tratando de um local onde as pessoas são pagas, e não apenas uma, né? Porque não tinha apenas uma pessoa, tinham outras também. Esse tipo de erro não pode acontecer. Será que o frio vai voltar? Porque hoje, confesso que eu saí de casa com um casaco, mas quando cheguei na TV, fiquei só de camisetinha. Gostou, Júlia? Camisetinha. Vem aí a previsão do tempo. Olha, se você acordar com barulho de chuva ou trovão nessa quinta-feira, não estranhe, viu? Uma frente fria está passando por Santa Catarina e está fazendo bastante bagunça no tempo. A previsão é de chuva forte, ventania e até granizo em algumas regiões, principalmente entre a madrugada e amanhã. Durante a tarde e a noite, a situação começa a melhorar um pouquinho, mas o céu continua nublado e a temperatura não vai ultrapassar os 21 graus em boa parte do estado. Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses? Olha só. Oeste e extremo oeste com máxima de 19 graus, mínima de 12 nesta quinta-feira. Vale do Itajaí com máxima de 18, mínima de 13 graus. Serra Catarinense com máxima de 18, mínima de 12 nesta quinta-feira, metade da semana. Norte de Santa Catarina, olha só, com máxima de 21, mínima de 12. Litoral Catarinense, Grande Florianópolis com máxima de 20, mínima de 13 graus. E sul de Santa Catarina com máxima de 19, mínima de 11 graus. Todas as regiões muito parecidinhas, né? Todo mundo vai passar por um dia muito parecido nessa quinta-feira aqui no estado. Agora, as cidades mais pedidas estão aqui na nossa previsão do tempo. Temos aqui Palhoça nesta quinta-feira com máxima de 18 graus, mínima de 15, com chuva garantida. Balneário Camboriú com máxima de 21, mínima de 19 graus. Blumenau com máxima de 18, mínima de 17. Itajaí com máxima de 19, mínima de 17 graus nessa quinta-feira. E Lages, estarei por lá, viu? Com máxima de 15, mínima de 11 graus, com uma chuvinha também garantida no final do dia. Agora, a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho você vai ver a vereadora aqui da capital que afirma que a comissão do qual ela faz parte não tem funcionários.
O problema é que esses 24 cargos comissionados foram sim criados em 2023. Então, onde estariam essas pessoas? 24 pessoas que deveriam estar trabalhando por você. É logo depois do intervalo no Tá Na Hora Santa Catarina. Ficam com imagens agora de Balneário Camboriú, 21 graus por lá. Tem mais destaques daqui a pouquinho. Fica aí que eu já tô de volta. Tá na hora, Santa Catarina tá de volta. Muito obrigada pela sua audiência, por vocês que nos acompanham aqui de segunda a sexta. Um abraço também para todos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Mais de 3.100 pessoas, Cleiton Ramos. Coisa linda, um abraço. Você que está aí em qualquer lugar do mundo, do Brasil, aqui de Santa Catarina, você que está no busão, porque não tem muita gente que acompanha. Muita gente que acompanha. Na palma da mão, através do celular. Obrigado pelo carinho. Mas agora, para tudo. A grande matéria do dia, uma das... Na edição de hoje, o nosso Tá Na Hora. 19 horas e 33 minutos. Coloca aqui. Olha aí. Pontos de interrogação. Cadê? Cadê os rostinhos? Cadê? Lugares sem nome. Sem nome. Sem funcionário. Sem RG. 24 cargos. Sem CPF. É. A falta de servidores na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores de Florianópolis levou a presidente da CCJ, a vereadora Manu Vieira, a realizar um requerimento junto à presidência da casa, querendo saber onde estão os comissionados. Quem tem mais detalhes é o Ronaldo Penido, tá chegando aqui com a gente. Ronaldo, muito boa noite. 24 pessoas, Ronaldo, que deveriam estar trabalhando pela população. Qual a resposta? Qual foi a sua apuração sobre esse caso? Boa noite. Mais uma vez, boa noite, Júlia, e boa noite a todos ligados no Tá Na Hora Santa Catarina. Pois é, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereadora Manu Vieira, cobrou à presidência da casa uma explicação, porque houve uma contratação de 24 funcionários, 24 servidores que deveriam bater ponto todos os dias, ou pelo menos durante as reuniões da Comissão de Constituição e Justiça, e estes servidores não apareceram para trabalhar. A falta de servidores na comissão levou a presidente, vereadora Manu Vieira, a realizar um requerimento à presidência da casa, querendo saber onde estão estes comissionados. Segundo ela, tem muito material parado na tramitação da CCJ por falta de pessoal. Em 2023, foram criados 24 cargos comissionados e a vereadora não sabe onde estão lotados. Como ela fala no vídeo, a Manu Vieira gravou um vídeo, divulgou nas redes sociais, ela participou também da reunião da Comissão de Constituição e Justiça e a nossa produção entrou em contato com a vereadora, a Manu Vieira. Vamos ouvi-la. Esses cargos foram criados e quando eu fui nomeada presidente neste ano, eu fiquei aguardando quem que era o assessor que iria ajudar a minha comissão, né? Achei, inclusive, que estaria ali presente desde o começo. Chamei por diversas vezes esse assessor nas próprias sessões, né, nas próprias reuniões de CCJ, e não fui atendida. Então, resolvi começar a tentar perguntar pela Câmara como é que estava esse projeto dos assessores, e ao que me deparei, participando inclusive de outras comissões, foi com a ausência dessas pessoas. Eu, na CCJ, todo o projeto de lei que é votado aqui na casa passa pela CCJ. Então, é um volume de trabalho muito intenso. Inclusive, depois que ele é votado na Câmara, ele passa pela CCJ para aprovação de uma redação final e então é encaminhado ao Executivo para a sanção do projeto. Agora, imagine que eu fiquei quase 4 semanas sem apresentar redação final para o governo, ou seja, tudo que estava sendo votado aqui estava ficando aqui, sem ser sancionado, porque a gente não está com assessores, com pessoas podendo desempenhar esse papel para entregar o trabalho devido para a Câmara. Isso é uma vergonha. Tá aí, portanto, a vereadora Manu Vieira, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, falando sobre este caso dos 24 servidores, cargos comissionados que foram criados em 2023 e estas pessoas não apareceram, não bateram ponto para trabalhar durante o expediente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara de Florianópolis. Bom, procurada, a Câmara de Vereadores da capital informou que está apurando com responsabilidade e transparência as alegações apresentadas em requerimento da vereadora Manu Vieira sobre os cargos comissionados vinculados às comissões permanentes e temporárias da casa. Todos os 24 cargos mencionados foram criados por meio de uma resolução
em 2023, com vínculo direto à mesa diretora e tem funções específicas previstas na norma, voltadas ao assessoramento técnico, secretaria, controle e andamento das proposições legislativas, bem como apoio às frentes parlamentares, à ouvidoria, ao balcão da cidadania e à área de governança. Daí, portanto, o comunicado divulgado pela presidência da Câmara de Vereadores de Florianópolis. Eu volto com vocês no estúdio do Tá Na Hora SC. Obrigado, Ronaldo. Júlia Matos, quando você vai numa assembleia, quando você vai numa Câmara, não posso dizer em todos os gabinetes dos vereadores, mas o que mais tem na frente de uma Câmara de Vereadores, numa assembleia, é muita gente que trabalha, entre aspas, assim, ó. Ó, sentadinho, pensando na morte da bezerra. Que trabalhar que é bom, nada. O que tem de assessor que já não trabalha é uma grandeza. Ou, quando você se depara, nada contra o visto de gente que é para trabalhar no gabinete, está lá. Fumando cigarrinho. Isso é uma vergonha, né? Cá entre nós, né? 24 carros. Se tem uma coisa que o Ronaldo Penido leu e não procede, é transparência. Me desculpa, mas transparência não tem nada. Porque se tivesse transparência como o Ronaldo Penido leu a nota, num caso de desde 2023, se fosse transparente, esses rostinhos que apareceram aqui, coloca de novo, Hermano Bus, por gentileza, aqui na tela. Olha só. Ou melhor, aqueles pontos de interrogação, coloca lá, Hermano Bus, se possível. Se fosse transparente, aqui estaria aparecendo, simbolicamente, o João, estaria aparecendo o Hermano, estaria aparecendo a Júlia Matos, estaria aparecendo o Zezinho. Transparente não é, desculpa aí, não é não. Mas ó, o espaço segue aberto para mais esclarecimentos e de uma maneira mais convincente, por favor. A gente espera, Cleiton Ramos. Agora, me acompanhe, a gente vai lá para o norte do estado, porque é um projeto importantíssimo, tem mudado a comunidade, viu? A comunidade se uniu, Cleiton Ramos, vou te contar. Conta. E usaram um espaço que antes não era utilizado pela comunidade para fazer isso aqui, ó, uma horta comunitária. Opa. Mudou a vida de muitas famílias por lá, viu? Bora conferir então. As hortas comunitárias se tornaram uma das principais fontes de renda para as famílias de Jaraguá do Sul. Foi através da horticultura que pessoas como o Ivo encontraram uma maneira de tornar áreas improdutivas em espaços que produzem alimentos saudáveis e de qualidade. Para a gente é bom porque você colhe, você planta, você tem as mudas, tudo, né, que a prefeitura oferece para a gente. E a gente tem o produto em casa que não precisa gastar fora, comprar, né? E é um produto sem agrotóxico, sem nada, né? Um produto totalmente saudável, né? É da terra que muitos tiram o próprio sustento. Por aqui, eles plantam de tudo um pouco. São hortaliças e legumes em geral, como alface, repolho, couve-flor, brócolis, cenoura, cebolinha, entre outros. O coordenador do projeto diz que parte dos alimentos produzidos nessas áreas também são inseridos na alimentação de pacientes do hospital da cidade. Ou seja, um trabalho que tem gerado impacto significativo na vida da comunidade local. Hoje, Jaraguá do Sul conta com hortas comunitárias espalhadas por 24 bairros da cidade. Nós temos aí um grupo de trabalho, inclusive dentro da própria Casa São José, que a gente patrocina também, fornecendo muda, insumo e assistência. E tem hortas comunitárias, não todas, mas tem grupos de hortas comunitárias, todo excedente vai para lá. Sendo que o Hospital São José, ele fornece hoje, por dia, 1.200 refeições. Então, é bastante alimento que precisa. Então, tem bastante excedente que está indo para lá. Isso aqui, para mim, no final do dia, é uma válvula de escape também, porque você desestressa. Você vem, mexe com a terra, tu planta, tu vê a planta crescendo, tu leva uma coisa saudável para a tua casa, para a tua mesa. Tem de chá, tem tempero, verdura, tem que imaginar assim de legumes também, verduras de verde tem. No início, eram apenas 14 hortas comunitárias. Hoje são mais de 59 unidades espalhadas por toda a cidade. Um trabalho que envolve mais de 2.500 pessoas de cerca de 600 famílias que se dedicam a este tipo de cultivo. O projeto, que começou em 2013, se tornou referência em Santa Catarina e hoje é copiado por outros municípios brasileiros.
Foi crescendo semanalmente, tem pessoas de outros municípios nos visitando, querendo ver como nós estamos fazendo, né? Nós estamos dando todo o apoio, né? O Vilmar, que está aqui conosco, né? Que ele cuida, né? O coordenador das hortas comunitárias, ele tem acompanhado, orientado, ajudado, porque é importante, né? Nós temos que pensar no todo e é algo que deu certo e fico feliz, e nós estamos felizes aqui de Jaraguá do Sul, que isso está sendo espalhado para todo o país. É que tudo que é bom deve ser copiado. Afinal, o propósito deles é garantir às famílias alimentos de boa qualidade. E claro, que tudo que sair daqui tem garantia e procedência. São produtos orgânicos sem a presença de nenhum agrotóxico. A gente planta essas verduras, né, e consome elas sem algum produto químico junto, né? Tudo orgânico, né? Então, eu tenho essa horta já há praticamente 2 anos. Eu não comprei mais verdura em mercado. Eu só cultivo as coisas que tem aqui. Tudo por aqui tem um propósito. Primeiro, as pessoas aproveitam os terrenos baldios ou áreas sem o uso do município. Depois, elas se juntam e transformam esses locais em verdadeiras minas de ouro, ou melhor, de alimentos saudáveis. Um trabalho que gera benefícios para a saúde e para o meio ambiente. Sim, eu levo para os meus vizinhos, eu levo para a escola, para minhas amigas, porque é bem bom, né? Porque é uma coisa saudável, eu falo para elas, não tem nada, é tudo natural, eu que planto, eu que colho, elas adoram. Mas claro que para fazer parte do programa é preciso alguns requisitos. O necessário é ter pelo menos 6 famílias da comunidade, de um determinado bairro, para fazer uma horta comunitária. Depois de montada, a prefeitura dá todo o suporte que as famílias necessitam, como, por exemplo, o fornecimento de mudas. Ano passado, a Secretaria de Desenvolvimento Rural repassou às hortas comunitárias do município aproximadamente 355 mil mudas. Este ano, já são mais de 82 mudas distribuídas para os horticultores. As pessoas estão muito contentes e acredito que com o apoio da comunidade, com o apoio nosso da Secretaria, onde nós fornecemos os insumos, fornecemos, enfim, toda a estrutura de máquinas, fornecemos as mudas, né? E as pessoas estão, enfim, se integrando, participando, isso é muito importante. Um investimento que, segundo a Secretaria de Agricultura, tem gerado resultados positivos e bons retornos. Claro, além de oferecer mais qualidade de vida para quem trabalha com este tipo de produção. Que legal, hein? Valeu, equipe. Até amanhã. Até amanhã, pessoal.